Silencioso para darmos início às atividades de hoje. Informamos que o evento está sendo filmado pela equipe do portal dos fóruns de EJA do Brasil. Posteriormente será editado e publicado no referido portal. Se alguém não autorizar, por gentileza se manifeste. Iniciamos neste momento a socialização das discussões dos grupos. Convidamos para compor a mesa a senhora Nilva Schroeder, coordenadora geral de desenvolvimento e monitoramento de programas de educação profissional tecnológica. Bom dia. A senhora Cléia Tereza Queiroz, coordenadora geral de políticas de educação profissional tecnológica da CETEC-MEC. Os coordenadores de grupo, senhor Roberto Catelli, senhora Mônica Mariano, senhora Ana Cristina Cardoso da Fonseca, senhor Jean-Peter Ganter de Otero, senhora Cristina Calvalquez, coordenadora do grupo. 5. Senhor Roberval Ângelo Furtado, por gentileza. Jean-Peter Ganter de Otero. Com a palavra a senhora Cléia Queiroz. Bom dia a todos. Eu estou sentindo a falta do Ian. Alguém viu o Ian? Bom, aqui está faltando um coordenador de grupo aqui, nosso, mas na hora que ele chegar, ele vem para a mesa com a gente. A gente tem a previsão agora da discussão, né, do resultado dos grupos. Então, nós organizamos da seguinte forma. Nesse primeiro momento, a gente teria as apresentações, os relatos, né, dos grupos, com o relator apresentando o que foi discutido nos grupos, os resultados. E aí, como são 6 grupos, nós dividimos assim, as apresentações por 15 minutos para cada grupo, fazer a apresentação de forma objetiva, né? Olha, chegou. E aí, depois de todas as apresentações, a gente iria para o intervalo e no retorno do intervalo a gente faz as discussões. Para facilitar, a gente pensou no seguinte: à medida que a pessoa está fazendo a apresentação, sem que seja interrompida a apresentação, as pessoas que têm destaque, né, podem levantar a mão, a gente vai registrar onde está sendo apontado o destaque, né, a gente vai acompanhando pelo documento, para depois na discussão a gente já ter as pessoas, né, já inscritas para as discussões. A gente não vai ter como anotar o nome, porque se cada pessoa for falar um nome,
aí vai ficar complicado, vai interromper a apresentação e a gente acaba atrasando mais as apresentações. A gente vai tentar sinalizar aqui, marcar quem são as pessoas, mas vocês mesmos sabem onde vocês estão colocando destaque, né? E aí, na hora que a gente chamar, tem um destaque nessa parte, aí eu acho que a própria pessoa pode se manifestar, eu fiz o destaque, né? Para a gente tentar otimizar o tempo, para ver se a gente consegue, né, a discussão, porque a gente tem um limite de horário também por conta do almoço, porque tem pessoas que já têm que sair, né? A partir de meio-dia, 1h, já tem pessoas com voo marcado, né? Então a gente quer tentar, né, o maior número de pessoas aqui na discussão, né? E por conta também do horário do almoço, a gente vai ter um horário limite, né, de trabalho, né? E aí a gente faz as apresentações pela ordem dos grupos, que foi justamente a ordem, né, do documento. Bom, que analise quer. Está resolvendo. Bom dia. Ontem nós tivemos uma pequena reunião dos fóruns de Eixo do Brasil e nós queremos trazer aqui hoje pela manhã uma questão de ordem, que é a de, antes da gente começar o relato dos grupos, a gente tem uma resposta que consideramos que seja uma resposta política, mas consideramos também que é uma resposta simples, né? Que é o seguinte: nós tivemos dúvida, à medida em que participamos dos diversos grupos, de qual que é a compreensão que estamos tendo aqui neste coletivo e qual é a compreensão que o MEC, né, por meio da CETEC e da CECADI, tem do caráter desse seminário. Este é um seminário consultivo, esse é um seminário deliberativo, esse é um seminário para corroborar com aquilo que está colocado no documento. Esse é um seminário em que viemos discutir, ou o que sai daqui hoje é a palavra final. Como é que fica essa situação? Este seminário tem qual objetivo? No primeiro dia, a professora Zoraida fez uma fala, e o professor Marcelo também fez uma fala, que deu o tom dessa questão que nós estamos trazendo hoje. O Marcelo dizia: este é um encontro em que nós temos muita satisfação em recebê-los, e é ótimo que esteja sendo gravado, né, porque a gente pode buscar a fala do Marcelo, recebê-los para discutir o documento. Se é questão da discussão do documento, ficamos pensando, aquilo que foi proposto ontem em alguns dos grupos, que é o do vamos voltar àqueles que aqui estamos representando para discutir com eles e depois retornar, é o que vai prevalecer? Ou daqui já sai, hoje à tarde, pela elaboração da comissão, dos coordenadores dos grupos, o documento que vai balizar, que vai pautar a discussão que a CETEC e a CECADI vão encaminhar para o ministro. Essa que é a nossa dúvida. Qual é o caráter do seminário? Nós estamos aqui para dizer a última palavra em termos daquilo que nós, participantes, estamos contribuindo, ou essa discussão vai continuar? Este é um seminário que delibera, ou este é um seminário que aponta a necessidade do aprofundamento da discussão? Obrigado. Outras questões mais sérias, do ponto de vista legal, inclusive em relação a atitude, em relação à portaria. Muitas questões. Alô? Então, muitas questões, complementando assim, a Karina Denolise, parece que muitas questões surgiram ontem, até do ponto de vista legal, em relação ao encaminhamento da portaria. Essa mesa, na composição original da programação, ela tinha a presença de 3 diretores do MEC. Assim, parabenizo a presença das colegas, tudo bem, mas assim, até para quem, talvez até esse encaminhamento da pergunta da Denolise seja prejudicado, é por conta disso. Então, o pessoal
fazer o registro, né, de que a gente precisava desse retorno hoje também. Ontem surgiram algumas questões que a gente precisava ter resposta das possibilidades realmente de mudança, até para a gente ver qual vai ser o aproveitamento mesmo do que foi encaminhado ontem. Gente, tem questões que a gente entende que estão sendo colocadas, mas a gente entende que a gente vai ter um momento do debate, e esse debate todo vai ser longo. Eu acho importante que os grupos apresentem os seus questionamentos, porque aí, com base em todo o relato dos grupos, a gente gera uma discussão com base, inclusive, no que já foi discutido nos grupos, né? Eu tô num posicionamento que a gente, né, aqui está conversando, né? Eu acho que essa discussão ela vai ter, inclusive, mais elementos a partir das contribuições que os grupos têm para a gente, né? Porque a gente está discutindo, né? Então, eu acho que a gente devia apresentar os relatos, os grupos apresentam os relatos, a gente faz os destaques, faz as anotações e lança nas discussões aí todos os questionamentos, aí seriam todos, né? Todos os que a gente tem, né? Vai, Zana. Bom dia a todos e a todas. Normalmente, quando se organiza e quando se realiza um evento, o grupo organizador, ele tem claro isso. Qual é o caráter do evento? Se é deliberativo ou consultivo. Então, a primeira questão é, se uma indagação foi feita, e nós temos aqui uma representação do grupo organizador, esse grupo organizador, ele precisaria dar essa resposta, mesmo que seja isso posteriormente que você está dizendo. Não é aguardar o resultado das discussões, mas pelo o que é que se pensou e o que é que o desenrolar do evento levou. Mas a minha pergunta é o seguinte, no primeiro dia aqui do evento, eu fiz, dentro da minha intervenção, resgatei o Seminário Nacional do Proeja, que nós tivemos aqui há 2 anos atrás, perguntei pelo relatório, e se eu não estiver enganada, foi dado como resposta de que o relatório já estaria pronto desde janeiro deste ano. Então a minha pergunta é, em função disso, houve alguma, assim, se foi possível, reproduzir esse relatório para que a gente recebesse aqui, se não, quando vamos ter esse relatório? Então a minha pergunta ainda é pelo relatório de um evento muito importante sobre o Proeja, que nós realizamos aqui há 2 anos atrás e que até a presente data, infelizmente, lamentavelmente, não recebemos o retorno. A título de esclarecimento, gente, eu gostaria de responder a pergunta porque eu acho que assim a gente ganha tempo para avançar, né? Porque eu estou temendo que a gente não consiga fazer a apresentação a contento. Não, é isso mesmo, eu quero um esclarecimento. É básico. Isso aqui tem caráter consultivo ou deliberativo? Acho que essa resposta a gente tem que firmar agora. Porque isso aqui vai ser produzido no documento, aí eu tenho que ver o que a gente vai assinar, o que a gente não vai assinar. Então, qual que é o caráter dessa reunião aqui, desse seminário? Bem, então nessa linha, né? Conforme a gente conversou no primeiro dia, e a gente procurou deixar isso presente, talvez não tenhamos sido suficientemente claros, esse é um momento em que a gente trabalha com representações das diversas redes ofertantes e das organizações que representam e têm acúmulo em relação à Proeja. Então, essa reunião, do jeito que a gente fez também para discutir a concomitância lá no começo da Bolsa Formação, em 2011 ainda, quando tudo começou, e do jeito que a gente também fez em relação à Bolsa Formação Trabalhador, ele tem o propósito de ser um espaço de construção, de elaboração. Aí se vocês me pedem para colocar uma marca, né, é consultivo ou é deliberativo? Eu entendo que é consultivo na medida que a gente está em construção. O documento que sair daqui, que certamente que a gente terá, dependendo, e daí essa é a minha aflição, eu gostaria de ouvir o que os grupos discutiram, porque sabendo o que aconteceu no grupo, é que a gente vai ter noção
se nós temos, né, o que nós temos de consensos, o que nós temos ainda de inquietações, de dúvidas, de dissensos mesmo, de questões polêmicas a serem aprofundadas e resolvidas. E eu entendo, gente, pelo tantinho que eu conheço de educação, que a gente não consegue, no âmbito de um seminário, colocar um ponto final em nada. Ainda mais quando a gente está falando de uma iniciativa muito nova, que é a Bolsa Formação, de um desafio que só vem aumentar em relação ao que nós já tínhamos antes. Então, eu gostaria, eu vim para cá com esse espírito de que a gente está num momento, a gente está fazendo aqui um tempo coletivo, está concentrando com um determinado coletivo, que a gente julga ser um coletivo de autoridades em Proeja e em Bolsa Formação, para a gente poder ter uma elaboração, que não, de jeito nenhum, vai se pôr como algo definitivo. Nós voltamos para casa, cada um aqui podendo multiplicar e podendo provocar o diálogo e o entendimento lá no seu espaço. Nós no MEC, do mesmo jeito, voltamos com mais elementos para poder problematizar, avançar naquilo que ainda não estiver bem resolvido, quer seja conceitualmente ou politicamente, e a gente vai dar o próximo passo em função do resultado do que acontecer aqui. Quando eu chamo resultado em função do entendimento, dos consensos e dos dissensos que aparecerem aqui. É esse o nosso entendimento, né? Então, eu asseguro a vocês que não há por que a gente ter temor de que isso aqui é para ser ponto de chegada. Aliás, eu acho que é o contrário, é o ponto de partida em relação a essa relação entre Bolsa Formação e Proeja, tá? É esse o entendimento do MEC. Se não fosse isso, gente, não faria nem sentido a gente ter provocado esse momento desse jeito, né, com discussão e tal. E o que a gente espera que agora, por isso que a gente quer muito ouvir os grupos, é que o grupo apresente, pontue as suas questões. A gente vai dar relevo exatamente àquelas questões que não estão bem apuradas ou bem consensuadas. É por isso que a gente pede que as pessoas se manifestem para, depois de ver o conjunto das falas, poder a gente voltar e tratar de cada ponto. E aquilo que a gente não conseguir dizer, olha, é assim, é claro que nós vamos ter que voltar para conversar. É esse o nosso entendimento. Em termos de prazo, a gente pode estabelecer já um tempo, você já pensar no tempo? Eu prefiro que a gente primeiro... Eu não conheço o teor de todos os grupos. Eu conheço um ponto ou outro que eu tive a oportunidade de conversar com as pessoas e saber das questões que foram mapeadas, levantadas. Eu não conheço tudo. Vamos ouvir primeiro para entender qual é o teor, para daí a gente saber qual é o tamanho da tarefa que a gente tem pela frente. Acho que não dá para falar em prazo agora sem saber o que nós ainda temos pela frente. Por favor. Bom, então vamos iniciar com o grupo 1, que é o grupo que foi coordenado pelo Roberto. Você vai fazer a apresentação? Roberto vai fazer a apresentação. Empresta o microfone. Ele vai operar o computador, o microfone especial pedestal. O computador, quem é que está? Você que está. Bom, acho que, primeiramente, fazer uma rápida observação sobre o grupo 1. Então, eu fiz a coordenação, a Zoraida, e depois eu consolidei essa parte da relatoria. Nós fizemos um texto coletivo que, infelizmente, ontem à noite não deu para todo mundo ler porque faltou a internet. Hoje de manhã algumas pessoas conseguiram ler, então, portanto, eventualmente algumas coisas, espero que todo o grupo ainda concorde, depois se manifeste se tiver alguma coisa que a gente esqueceu ou ainda seria importante incluir aqui. Bom, também acho que gostaria de dizer que certamente cada relato ele está muito mediado pelo grupo presente constituído em cada grupo, né?
Então, o nosso grupo, por exemplo, era predominantemente constituído por pessoas que estavam muito ligadas à EJA, ao Fórum e também aos institutos superiores de educação profissional. Então, era basicamente uma composição, e esses temas, obviamente, ficaram bastante presentes até pela composição do grupo. Bom, nessa divisão que foi feita aqui, onde nós temos possibilidades, desafios e sugestões ao texto, eu diria que eu não achei muito fácil, às vezes, separar a possibilidade do desafio e até as sugestões. As coisas um tanto se misturam. E acho que nós tivemos mais facilidade, eu encontrei mais facilidade em sistematizar desafios do que possibilidades. Não porque necessariamente uma coisa seja mais ou menos, mas pelo caminho da nossa discussão mesmo. Então, nas possibilidades, se você puder, por favor, descer um pouquinho entre as possibilidades, ficou uma questão mais geral, que poderia estar também no desafio, por isso que eu digo que às vezes um pouco se confunde, em que eu sintetizei o seguinte. O documento faz referência ao processo de implementação, mas não menciona qualquer encaminhamento na direção de um apoio mais efetivo à implementação de um programa tão complexo que exige criatividade para fortalecer a permanência do educando no programa e, de fato, criar uma educação integrada. E aí que se colocam algumas perguntas, né? Quais iniciativas de formação de professores serão construídas? Que iniciativas do governo federal contribuirão para o desenvolvimento de currículos adequados à proposta? Como será apoiada a criação de materiais didáticos próprios ao programa? Então, essas possibilidades aqui estão num tom de perguntas, mas é de pensar assim, o documento ele dá conta de um processo de implementação, de como encaminhar para. Mas tem um pós, durante a implementação, que parece muito importante, que talvez o documento já pudesse dar alguma luz de quais são as perspectivas do ponto de vista do governo federal de implementar um programa que é ambicioso, que pode ser grande, que tem financiamento, mas que nós sabemos, já isso quem está no Proeja hoje, na história da educação de adultos, que existem dificuldades que vão se repetir aqui, ou podem até ser ampliadas, né, que tem a ver com essa ideia de como é que a gente constrói um programa integrado de fato, como é que você dá suporte da formação, como é que isso tem materiais didáticos específicos. Então, o documento já poderia apontar com mais clareza, poderia se desenvolver, se refletir mais sobre essa possibilidade, quais são as possibilidades de apoio, efetivamente, do governo federal, do MEC, em termos de dentro do programa, que possa dar mais chance do programa permanecer e ter mais longevidade. Acho que isso foi o tom de um desafio que a gente, pensar nas possibilidades, leva a pensar nisso. Bom, com relação aos desafios, teve uma questão anterior ao documento que tem um pouco a ver com esse debate que foi iniciado, pré-debate iniciado aqui, que vários dos presentes neste grupo se viram na situação em que seria difícil tomar posições naquele espaço, uma vez que o documento tinha sido recebido naquele pouco antes, eu não sei quem recebeu no dia, ou antes, ou logo antes, mas que não havia um tempo adequado de discussão com os pares, né? Que seria muito importante, então, a defesa que exista um tempo de retorno, né, aos seus espaços, né? E aqui se indicou até uma data provável, 29 de maio, para que este próprio documento, até neste formato que está aqui, eventualmente, possa ser refeito, ampliado e repensado em seus espaços e reenviado para a CETEC como uma contribuição mais consistente e não só daquele que está representado aqui, né? E aí se propôs também que logo em seguida este grupo que está aqui pudesse, ou representantes pudessem participar de uma webconferência que encerrasse esse processo de discussão. Então, a primeira questão que se colocou
foi essa de conseguir repercutir essa discussão em outros espaços e poder ter um retorno dela mais qualificado para além das pessoas que estão aqui representadas, buscando fazer isso num mais breve espaço de tempo. A segunda questão, ainda bastante geral, mas que foi um tema bastante discutido no nosso grupo, se refere à relação Proeja-Pronatec. E aí, eu prefiro ler aqui as nossas observações, depois eu explico, que diz assim: é um princípio que está colocado aqui, que é o manter e fortalecer e ampliar o funcionamento do Proeja na rede federal. Questões que precisam ser discutidas. Porque o princípio que está aqui é o seguinte, que o documento precisaria dar mais subsídios ou ter mais, normatizar de maneira mais clara como é que o Proeja aparece no âmbito do Pronatec. E aí algumas perguntas que são colocadas é assim: dada a emergência da ampliação de vagas para a educação profissional, optou-se pela ampliação da oferta no formato Pronatec-EJA. Mas, quais as perspectivas para a educação profissional na rede federal neste novo contexto, em especial para o Proeja? Por que não investir na rede federal em médio e longo prazo? E nesse sentido se pergunta: qual o custo do aluno do Proeja no Pronatec? Qual o custo do aluno do Proeja? A necessidade de uma maior normatização do Proeja no âmbito do Pronatec, favorecendo o crescimento do Proeja e não a criação de divisão e disputa interna entre Proeja e Pronatec. Então, assim, vou tentar contextualizar muito rapidamente o que está se propondo aqui. Então, que o documento dê mais conta, né, dessa interface do Proeja com o Pronatec, e ao mesmo tempo você coloca uma pergunta: qual é a perspectiva, né, de manutenção e crescimento do Proeja no âmbito de uma política que é fortalecer a educação profissional, né? E essa questão, que parece até que já foi aqui discutido na terça-feira que eu não estava, que como é que se constrói dentro do Proeja um espaço para o Pronatec que não signifique uma divisão interna do próprio Proeja ou uma criação de dois espaços que não se conectam, que não se interligam, que não dialogam. Isso parece que foi uma questão que eu acho que deve ser levada em conta e colocada com bastante seriedade pelo grupo, especialmente por aqueles que estão na realidade dos institutos de ensino superior. Bom, uma outra questão que se colocou, que o documento poderia já prever, é a ideia de que se deva criar alguma instância de controle social relacionada ao Pronatec-EJA. Né? Assim como existe, por exemplo, no Fundeb, um conselho, em várias instâncias, como é que o tamanho de investimento pode ser acompanhado, pode haver um diálogo de um grupo, uma instância de controle social que possa acompanhar esse processo, incluindo representantes dos diferentes grupos envolvidos. E aí vale a pena também, acho que a pergunta que já surgiu no nosso grupo até onde já existem controles de assistência sociais no âmbito do Pronatec e como é que elas podem ser reportadas para o Pronatec-EJA também, se elas existem. Bom, e aí se coloca dois grandes desafios, que é a permanência dos educandos em carga horária tão extensa e a construção de currículos efetivamente integrados em um modelo que reúne diferentes instituições, cada uma com suas formas de proceder e histórias particulares. Nós colocamos aqui esse tema como duas questões centrais, né, que merecem ser fortalecidas no documento, né, especialmente a questão dos currículos integrados, que vai ter um grupo que especificamente mais vai falar disso, mas a gente achou que em vários momentos o documento ainda poderia ser um pouco mais elaborado nas suas definições, na especificação do que está se chamando cada uma dessas coisas e de como é que eu vou dar conta de certos elementos, principalmente na perspectiva de que eu vou estar numa escola, um diretor, um coordenador, pensando um planejamento, um projeto pedagógico para esse curso. Bom, e aí vem uma parte de sugestões mais específicas ao texto, e desculpa, eu esqueci, foi uma falha grave, que a gente estava
tivemos algumas considerações mais gerais, e especificamente ao texto nós estávamos mais falando da contextualização e princípios. Então tem aí você tem algumas coisas que são bastante pontuais, que é exatamente, mas implica em conceitos, não são só tão pontuais nesse sentido. Como a gente está sempre falando de um programa e não ainda de uma política, merece ser tratado como programa, às vezes aparece como política, às vezes aparece como programa no texto, então vale a pena ser pensado de uma maneira mais adequada. Coisas do tipo que hoje são mais adequadas também, ao invés de a gente usar a expressão aluno, usar a expressão educando, quando se fala de público da EJA, se fala em sujeito da EJA. E aí aparece um outro tema que já foi também mencionado aqui, sobre a questão, que é essa questão que já foi apontada aqui pelos fóruns, sobre a questão até onde eu trabalho, é um projeto que estamos aqui nesse seminário fazendo uma discussão, até onde estamos deliberando, e de qualquer maneira se propõe que na apresentação, mais do que valorizar o processo inicial de elaboração, valorizar como é incluir neste processo a apresentação dos participantes que estiveram aqui fazendo esse processo de discussão, né? Quer dizer, colocar isto como um elemento na apresentação também. E aqui tem uma outra questão, tem um trechinho do texto que fala sobre quem participa do processo, no regime de colaboração, em todos aqueles que são ofertantes, né? E aí se colocou uma pergunta, que também o texto não oferece pistas, né? Que é como que ocorrerá a adesão, né? E o chamado para esses ofertantes, né? Quer dizer, como é que vai se divulgar para todos esses possíveis ofertantes, como é que se ocorrerá essa adesão. Isso também poderia fazer parte como tema do documento. Com relação aos princípios, tem alguns pontos que foram apontados, que já encerro aqui logo em seguida. Tem um trechinho lá que fala sobre... deixa eu explicar. Que diz assim: a expansão da oferta do ProEJA nos estudos federais via Pronatec ficará condicionada ao cumprimento daquilo que preceitua o Decreto 5840/2006, tocante à oferta de vagas de ingresso na instituição. Aqui a lembrança foi a seguinte, que lá em 2006 havia a definição de que 10% das vagas dos institutos federais deveriam ser reservadas para o ProEJA, né? E a questão que está se propondo aqui é que exista também uma delimitação desse tipo, né? Quer dizer, um percentual de vagas também estaria nesse Pronatec EJA, das instituições envolvidas poderia se estar reservando para. Nos princípios, se propôs que também se valorizasse essa ideia da necessidade da flexibilização da carga horária curricular, porque a gente sabe que um dos grandes problemas na EJA é que este sujeito da EJA, nas condições de vida que ele tem, consiga dar conta de programas muito extensos ou muito engessados, mais do que extenso, a questão acho que é menos a extensão, mas muito engessados do ponto de vista da carga horária, do número de horas, da frequência presencial, tempo integral. Então, como é que se pode ter soluções para se pensar a flexibilização, ou isso ser, pelo menos, uma indicação importante enquanto princípio? E aí vem aquela outra coisa que eu já mencionei, que vários pontos do documento precisam ser aprofundados para que façam sentido para aqueles que vão planejar cursos a partir deste documento. Então, tem vários pontos que nós anotamos no documento que mereceriam aprofundamento em função daqueles que vão ler mesmo. E para dar um exemplo, tem lá um princípio que diz assim: consideração de questões vinculadas ao multiculturalismo, à diversidade de gênero e étnico-racial e às questões geracionais nos planos de curso.
aqui tem um mundo de coisas, de implicações nesse princípio. Né? Em nenhum momento no documento existe alguma pista sobre do que está querendo significativamente definir com esse princípio. Então mereceria, temas como esse, tão importantes, mereceriam algum tipo de explicitação maior e não só ficar como um aspecto tão pontual como princípio geral. Por fim, como eu já disse, o que a gente teria de mais específico, que nós fizemos uma leitura geral do documento, nós fomos anotando palavras, expressões, frases, incompreensões, e aí a gente vai passar isso para o grupo como uma contribuição do que é mais pontual, específico sobre cada um dos com relação ao texto em geral. Acho que como primeiro momento é isso. Obrigado.